Capítulo 19. O dia seguinte trouxe um novo acontecimento para Longbourn. O Sr. Collins fez a sua declaração em forma. Tendo resolvido proceder a ela sem perda de tempo, uma vez que a sua licença caducava já no sábado seguinte, e não nutrindo, mesmo naquela altura, qualquer sentimento de desconfiança em vir a tornar-se uma situação embaraçosa para ele, entregou-se a ela de forma muito metódica, não descurando todas aquelas observâncias que ele supunha inerentes ao assunto. Encontrando reunidas pouco tempo depois no pequeno almoço, a senhora Bennet, Elizabeth e uma das irmãs mais novas, dirigiu-se à mãe nos seguintes termos: Poderei eu, minha senhora, no seu próprio interesse e no da sua encantadora filha Elizabeth, solicitar-lhe a honra de uma audiência privada com ela no decorrer da manhã? Antes que Elizabeth tivesse tempo para algo, exceto corar pela surpresa, a senhora Bennet imediatamente respondeu: Oh, meu senhor, sim, com certeza. Estou certa de que Lizzie terá todo o prazer. Estou certa de que ela não porá objeções. Vem, Kitty, preciso de ti lá em cima. E arrumando precipitadamente o seu trabalho, preparava-se para os deixar, quando Elizabeth exclamou: Minha querida senhora, não se vá embora. Peço-lhe que não saia. O Sr. Collins desculpar-me-á. Ele nada terá para me dizer que outros não possam ouvir. Eu própria me vou embora. Não, não, não. Que disparate, Lizzie. Fica onde estás. E vendo que Elizabeth, extremamente embaraçada e aflita, parecia realmente querer esgueirar-se, acrescentou: Lizzie, insisto para que fiques e ouça o que o Sr. Collins tem para lhe dizer. Elizabeth não se oporia a tal determinação, e após durante alguns momentos considerar que seria mais sensato acabar com aquilo quanto antes, tornou a sentar-se e procurou disfarçar os sentimentos que a dividiam entre a aflição e o divertimento. A senhora Bennet e Kitty afastaram-se, e mal elas saíram, o Sr. Collins começou. Acredite-me, minha cara Benida Bennet, que a sua modéstia, longe de lhe causar algum detrimento, apenas se vem juntar às suas outras perfeições. A menina parecia menos graciosa aos meus olhos, não fosse por essa pequenina má vontade da sua parte. Mas permita-me lembrar-lhe que gozo da conceituada autorização da sua mãe para lhe falar nestes termos. Não terá dúvidas quanto ao teor da comunicação que tenho a fazer-lhe, se bem que a sua natural delicadeza a leve a dissuadi-la do contrário. As minhas atenções têm sido sobejamente incisivas para admitirem uma interpretação diferente. Quase imediatamente após ter entrado nesta casa, escolhi a menina para companheira da minha vida futura. Mas antes de me deixar arrastar pelos meus sentimentos neste assunto, será talvez preferível passar-lhe a expor-lhe as razões que me induzem a casar e, sobretudo, que me trouxeram a Redford, no intuito de procurar uma esposa, como de fato fiz. A ideia do Sr. Collins, sendo com toda a sua solene compostura arrastada pelos seus sentimentos, provocou em Elizabeth um ataque de riso tão iminente que a incapacitou de fazer uso da pequena pausa à sua disposição, numa tentativa de o impedir de prosseguir, pelo que ele continuou. As razões que me levam a casar são, primeiro, porque considero que um clérigo em situação abastada, como é o meu caso, deve dar o exemplo da harmonia conjugal na sua paróquia. Segundo, porque estou convencido de que, agindo de tal modo, contribuirei grandemente para a minha própria felicidade. E terceiro, que eu deveria talvez ter mencionado antes, porque vou deste modo ao encontro do desejo e recomendação especial da muito nobre senhora a quem eu tenho a honra de chamar de minha patrona. Por 2 vezes ela condescendeu em me dar, sem que eu lhe tivesse pedido sequer, a sua opinião sobre o assunto. E ainda no sábado à noite, antes de eu deixar Hunsford, entre 2 partidas de cartas e enquanto a senhora Jenkins arrumava o jogo da menina Bourne, ela me disse: Sr. Collins, o senhor deve se casar. Um clérigo gozando de uma situação como a sua deve casar.
Escolha com acerto, por mim, que se trate de de uma senhora distinta e educada, e por si que ela se mostre uma pessoa ativa e útil, não habituada a grandezas, mas capaz de tirar proveito de um pecúlio reduzido. É este o meu conselho. Busque essa mulher tão depressa quanto possível. Traga-a para Hunsford e eu visitá-la-ei. A propósito, permita-me observar-lhe, minha querida prima, que não considero a atenção e a generosidade de Lady Catherine de Bourgh entre as vantagens de menor envergadura que o meu poder tenho para lhe oferecer. Encontrará nela uma distinção superior, que estou em crer aceitará de boa mente o espírito e a vivacidade de que a prima dá provas, sobretudo quando moderados pelo silêncio e o respeito que a elevada posição social dela inevitavelmente suscitarão. São essas, portanto, de um modo geral, as minhas tensões em favor do matrimônio. Resta-me dizer por que me decidi por Longbourn, em lugar da minha vizinhança, onde lhe asseguro existirem numerosas jovens igualmente encantadoras. Ora, acontece que, na minha qualidade de futuro herdeiro destes bens após a morte de seu pai, que contudo espero que viva ainda por muitos anos e bons, nunca me sentiria em paz com a minha consciência se não tivesse diligenciado por escolher uma esposa entre as suas filhas, de modo a minimizar o prejuízo a sofrer por altura de tal melancólico acontecimento, o que, como já atrás referi, sinceramente espero que só lhe se dê daqui a muitos anos. Foi este o meu principal motivo, querida prima, e estou certo de que não será ele a contribuir de algum modo para a diminuição da sua estima por mim. E de momento não me resta mais do que exprimir-lhe numa linguagem vigorosa a violência do meu afeto. Tanto a meios de fortuna é um assunto a que eu devoto uma total indiferença, e não farei neste sentido qualquer exigência a seu pai, visto que de antemão sei não poder contar com isso, e que se limita a 1 milhar de libras, aquilo que a prima por direito receberá, apenas após o falecimento de sua mãe. Sobre este assunto, por isso, guardarei o mais escrupuloso silêncio, e pode estar certa de que nunca uma censura menos generosa passará alguma vez pelos meus lábios, uma vez casados. Era absolutamente necessário interrompê-lo nessa altura. Mas que precipitação é essa? Exclamou ela. O senhor esquece-se de que ainda não lhe dei qualquer resposta. Deixe-me que o faça sem mais delongas. Aceite o meu agradecimento pelo elogio que me está fazendo. Tenho consciência da honra que o teu pedido me confere, mas é-me impossível outra atitude senão recusá-lo. Não me venha com isso, replicou Collins com um aceno formal da mão, pois eu sei que é costume entre as jovens repelir as atenções do homem que secretamente elas tencionam aceitar, quando pela primeira vez ele lhe solicita o seu favor, e que por vezes a recusa se repete uma segunda e até terceira vez. Não me sinto, por conseguinte, de nenhum modo desencorajado e espero poder em breve conduzi-la ao altar. Por Deus, senhor, exclamou Elizabeth, a sua esperança é bem extraordinária após ter ouvido declaração como a minha. Garanto-lhe que não sou nenhuma daquelas jovens, se tais jovens existem, que se mostram tão audaciosas a ponto de arriscar a sua felicidade na perspectiva de serem pedidas uma segunda vez. Estou sendo perfeitamente sincera na minha recusa. O Senhor nunca me poderia fazer feliz. Estou certa de que seria eu a última mulher no mundo capaz de o fazer assim igualmente feliz. Mas ainda, se acaso a sua amiga Lady Catherine me conhecesse, estou em crer que ela me consideraria em todos os aspectos inadequada à situação. Se caso Lady Catherine pensasse de fato assim, disse o Sr. Collins muito sério, mas não me parece que a sua excelência a desaprove sequer. E a prima pode estar certa de que, quando me for dada a honra de voltar a avistar-me com a sua excelência, lhe falarei nos termos mais elevados da sua modéstia, parcimônia e outras qualidades que tais. Realmente, Sr. Collins,
Todo elogio a meu respeito é absolutamente desnecessário. O Senhor deve-me a oportunidade de me decidir e conceder-me-á a honra de acreditar no que lhe digo. Desejo-lhe uma felicidade imensa e uma vida próspera, e ao recusar a sua mão, não faço mais do que evitar que o contrário lhe suceda. Ao fazer-me a proposta, o Senhor terá de certo satisfeito a delicadeza dos seus sentimentos a respeito da minha família, e poderá assim, uma vez chegada a ocasião, entrar na posse dos bens de Longbourn sem que qualquer escrúpulo o aflija. Trata-se, por conseguinte, de um assunto decididamente arrumado, e levantando-se à medida que assim falava, ela teria certamente deixado a sala, não fosse o Sr. Collins dirigir-se-lhe a seguintes termos: quando de novo me for concedida a honra de retornar ao mesmo assunto, espero receber uma resposta bem mais favorável que aquela que por ora me foi dada. Ainda que esteja longe de a acusar de crueldade no momento presente, pois sei que não passa de um costume aceite entre o belo sexo repelir o homem na primeira solicitação. E talvez a prima se tenha exprimido de tal modo no fito de encorajar o meu pedido, o que está perfeitamente de acordo com a mais pura delicadeza própria do caráter feminino. Na realidade, Sr. Collins, exclamou Elizabeth com um certo ardor, o senhor confunde-me de uma maneira extraordinária. Se o que acabei de lhe dizer surge aos seus olhos como uma forma de encorajamento, não sei como exprimir-lhe a minha recusa de modo que o senhor se convença de tal. Permita-me dizer-lhe então, minha querida prima, que considero a sua recusa ao meu pedido destituída de qualquer fundamento e que, por conseguinte, não passa de uma mera formalidade. As razões que me levam a pensar assim são, em resumo, as seguintes. Não me parece que a minha mão seja indigna do seu acolhimento ou que as condições que lhe posso oferecer não sejam mais do que altamente desejáveis. A minha situação na vida, as minhas relações com a família de Burgh e meu parentesco com a sua própria família são circunstâncias altamente a meu favor. Deve, além do mais, considerar que, apesar dos seus inúmeros atrativos, nada indica que venha receber jamais outro pedido em casamento. O seu dote é, infelizmente, tão insignificante que, sem dúvida, anulará os efeitos de todo o seu encanto e das demais qualidades. Como de tudo isso, sou levado a concluir que não está sendo sincera na recusa que me faz. Decidir-me-ei a atribuí-la ao seu desejo de me ver aumentar o meu amor nela incerteza, de acordo com as práticas usuais das jovens elegantes. Garanto-lhe, Sr. Collins, que não tenho qualquer pretensão quanto a esse gênero de elegância que consiste em atormentar um cavalheiro respeitável. Preferiria que me elogiasse antes pela minha sinceridade. Mais uma vez lhe agradeço a honra que me foi concedida ao apresentar-me a sua proposta. Mas aceitá-la é-me absolutamente impossível. Os meus sentimentos repelem-na sem hesitação de espécie alguma. Não fui já suficientemente clara? Deixe de me considerar uma jovem elegante, tentando aguilhoá-lo para ver em mim uma criatura racional que fala do coração. A prima é de um encanto sempre igual, exclamou ele com um ar de desejada galanteria. Estou persuadido de que, quando aprovada pela autoridade expressa nos seus excelentes pais, a minha proposta não deixará de ser aceite. Perante tal obstinação de se iludir a si própria, Elizabeth não via a acrescentar, e em silêncio tratou de se afastar sem demora. Decidida, caso ele persistisse em considerar as suas repetidas recusas como um encorajamento lisonjeador, a solicitar a ajuda de seu pai, cuja negativa seria pronunciada de maneira a não permitir dúvidas, e cujo comportamento, pelo menos, nunca poderia ser tomado como afeição ou coquetismo de uma mulher elegante. O Sr. Collins não permaneceu só por muito tempo na silenciosa contemplação do seu feliz amor, pois a Sra. Bennet, que se passeava no vestíbulo à espreita do fim da entrevista, mal viu Elizabeth abrir a porta e, num passo apressado, cruzar-se com ela na direção das escadas, entrou na saleta e calorosamente felicitou-o, e felicitou-se a si pelas radiosas perspectivas de uma próxima união.
O Sr. Collins recebeu e retribuiu estas felicitações com igual prazer e passou a relatar os pormenores da entrevista, cujo resultado ele confiava poder classificar de satisfatório, uma vez que a recusa que a sua prima tão peremptoriamente lhe dera não provinha senão de uma tímida modéstia e da delicadeza genuína do seu caráter. Esta informação, contudo, causou um certo alarme na Sra. Bennet. Gostaria de ser capaz de se mostrar igualmente satisfeita por sua filha ter pretendido encorajá-lo ao repelir o seu pedido, mas custava-lhe acreditar em tal, e não se absteve de lhe dizer. Mas pode estar certo, Sr. Collins, acrescentou ela, que Lizzie acabará por se convencer. Vou deste mesmo passo conversar com ela sobre o assunto. Ela é uma rapariga muito teimosa e insensata e não sabe ver onde está o seu interesse, mas eu mostrá-lo-ei. Perdoe-me interrompê-la, minha senhora, exclamou o Sr. Collins. Mas se ela é na realidade tão teimosa e insensata como me diz, já não estou tão certo de que ela se possa tornar na esposa ideal para um homem na minha situação, que naturalmente procura a harmonia no casamento. Se por conseguinte ela persiste em recusar o meu pedido, talvez fosse preferível não forçá-la a aceitar-me, uma vez que, sujeita a tais defeitos de temperamento, ela pouco contribuiria para a minha felicidade. Sr. Collins, o senhor não me percebeu, disse Sra. Bennet alarmada. Lizzie mostra-se teimosa apenas em casos como estes. Em tudo o resto, ela é de uma doçura como nunca vi igual. Vou imediatamente falar com o Sr. Bennet e em breve poderemos dar o assunto por arrumado entre nós. Não lhe dando tempo sequer para responder, saiu precipitadamente ao encontro de seu marido e, entrando de rompante na biblioteca, proferiu uma voz agitada. Oh, Sr. Bennet, necessito com urgência da sua ajuda. Estamos todos em alvoroço. É preciso que venha e obrigue Lizzie a casar com o Sr. Collins, pois ela jura a pés juntos que não o fará, e se o senhor não se apressar, ela poderá mudar de ideias e, por sua vez, também não a querer. O Sr. Bennet ergueu os olhos do livro quando a viu entrar e fixou-os no seu rosto, numa calma indiferença que em nada se alterou com a comunicação dela. Desculpe-me, mas não entendo nada do que me diz, disse ele após ela ter terminado a sua arenga. De que está falando? O Sr. Collins e de Lizzie. Lizzie declara que não quer o Sr. Collins, e o Sr. Collins começa a dizer que não pretende Lizzie. O que espera que eu faça em tal situação? Parece tratar-se de um assunto sem remédio. Converse o senhor com Lizzie. Diga-lhe que insiste para que ela se case com ele. Chama-a então. Ela ouvirá o que tenho para lhe dizer. A senhora Bennet tocou a campainha e a menina Elizabeth foi convocada à biblioteca. Venha cá, minha filha, exclamou seu pai quando a viu aparecer. Mandei te chamar por causa de um assunto importante. Pelo que entendi, o Sr. Collins pediu-te em casamento, é verdade? Elizabeth respondeu afirmativamente. Muito bem. E esta oferta tu recusar-te? Recusei-a, meu pai. Muito bem. Estamos a chegar agora ao fundo da questão. A tua mãe insiste para que tu o aceites. Não é isso, senhora Bennet? Sim, ou nunca mais eu quererei ver. Oferece-te uma situação difícil alternativa. Elizabeth, a partir de hoje, não passarás de uma estranha aos olhos de um dos seus pais. Se não casas com o Sr. Collins, a tua mãe nunca mais te quererá ver. Se casas, serei eu que te repudiarei. Elizabeth não pôde reprimir um sorriso perante tal conclusão, para tal começo. Mas a senhora Bennet, que estava persuadida de que o marido encarava o assunto como ela o desejava, sofreu um desapontamento profundo. Francamente, Sr. Bennet, onde pretende chegar com tal conversa? O senhor prometeu-me insistir com ela para que casasse com ele. Minha querida, replicou o marido, tenho 2 pequenos favores a pedir-lhe. Primeiro, que no momento presente me autorize o pleno gozo do meu entendimento. E segundo, do meu espaço vital.
Ficar-lhe-ei eternamente grato se deixasse o mais breve possível a biblioteca à minha inteira disposição. Mas não foi dessa feita, contudo, e apesar do desapontamento causado pelo marido, que a senhora Bennet desistiu de seu intento. Continuou insistente na sua tarefa de persuadir Elizabeth, que, usando da lisonja, quer por meio de ameaças, tentou por todos os meios atrair Jane à sua causa, mas esta, com toda a afabilidade ao seu alcance, declinou interferir. E Elizabeth, ora extremamente séria, ora alegre e jacosa, não evitava os ataques da mãe. Embora sua disposição variasse, na vontade mantinha-se inabalável. O Sr. Collins, entretanto, entregara-se a uma solitária meditação sobre o que se passara. Tinha uma elevada opinião de si próprio para compreender a razão pela qual a sua prima o recusara. E, embora se sentisse atingido no seu orgulho, nada mais o afetava. A sua estima por ela era puramente imaginária, e a possibilidade de ela merecer a censura de sua mãe impediu-o de sentir qualquer pena. Vivia a família toda essa agitação quando apareceu Charlotte Lucas, que viera no propósito de passar o dia com as suas amigas. No vestíbulo foi recebida por Lídia, que, precipitando-se para ela, lhe segredou ao ouvido: "Ainda bem que vieste, porque se tu vais divertir um bocado. Que calcules tu que se passou aqui esta manhã? O Sr. Collins pediu Lizzie em casamento, mas Lizzie não está pelos ajustes." Charlotte não teve sequer tempo para lhe responder, pois Kitty, que entretanto também acorrera ao seu encontro, repetia-lhe em atropelo a mesma novidade, e ainda mal tinha passado a porta da saleta, onde a senhora Bennet se encontrava sozinha, quando esta se referiu igualmente ao assunto, apelando para a compaixão da menina Lucas, implorando-lhe encarecidamente que persuadisse a sua amiga Lizzie a aceder aos desejos de toda a sua família. "Faça-me esse favor, querida menina Lucas", acrescentou um tom melancólico, "pois não tenho ninguém ao meu lado, ninguém que me apoie, sou cruelmente tratada, ninguém quer saber os meus próprios nervos." Charlotte não teve, felizmente, que responder, pois Jane e Elizabeth acabavam de entrar. "Pois aí vem ela", continuou a senhora Bennet, maravilhosamente despreocupada e ralando-se tanto por nossa causa como se não existíssemos, posto que tudo corra à sua maneira. "Mas ouça bem o que lhe digo, menina Lizzie. Se está decidida a continuar recusando deste modo todos os pedidos de casamento, acabará por nunca arranjar um marido. E não faço ideia de quem a vai sustentar, depois da morte de seu pai. Não contes comigo, desde já te previno. A partir de hoje, deixaste de existir para mim. Na biblioteca, avisei-te do que aconteceria, e verás como cumpro com a minha palavra. Não me agrada falar para as filhas mal agradecidas. Não é que eu tenha um grande prazer em falar, para não importa quem. Pessoas que, como eu, sofrem de doenças nervosas, não podem sentir grande inclinação para falar. Ninguém imagina o que eu sofro, mas é sempre assim. Dos que não se queixam, ninguém tem dó. As filhas escutaram em silêncio seu desabafo, cientes de que qualquer tentativa em persuadi-la do contrário ou acalmá-la apenas agravaria sua irritação. E ela continuou sempre na mesma toada, e sem que nenhuma delas se atrevesse a interrompê-la, até que apareceu o Sr. Collins, com um ar mais digno do que o costume, e ao avistá-la, ela disse para as raparigas: "Agora peço-lhes nem mais uma palavra sobre o assunto, e deixem-me a sós com o Sr. Collins, pois precisamos de conversar." Elizabeth abandonou calmamente a sala, seguida por Jane e Kitty, mas Lydia deixou-se ficar, decidida a ouvir tudo o que pudesse. E Charlotte, retida a princípio pela amabilidade do Sr. Collins, cujas inquirições acerca dela e de toda a sua família eram bastante minuciosas, e em seguida, graças a uma certa curiosidade, contentou-se em ir para junto de uma janela e fingir não ouvir. Numa
numa dos pesarosa, a senhora Bennet deu início à projetada conversa, exclamando: "Oh, Sr. Collins!" "Minha querida senhora", respondeu-lhe ele, "incito-a a guardarmos para sempre o silêncio sobre tal assunto. Estou longe", continuou ele numa voz que acentuava o seu desagrado, "de me ofender com o comportamento de sua filha. É um dever comum a todos nós resignarmos perante males inevitáveis. E é o dever especial de um jovem como eu, que teve a felicidade de prematuramente se ver numa posição de destaque e creio ter alcançado esta resignação. A ela não é estranho, talvez, o sentimento de uma certa dúvida quanto à minha felicidade absoluta. Tivesse a minha encantadora prima acedido ao meu pedido, pois com frequência tenho observado que a resignação nunca atinge o seu grau de perfeição, senão quando o benefício que nos é negado começa a perder algo do seu valor com a nossa estima. Espero, minha querida senhora, que não veja a minha atitude qualquer desconsideração para com sua família, tanto ao retratar-me nas minhas pretensões à mão de sua filha, como pelo fato de não lhes ter concedido à senhora e ao Sr. Bennet a oportunidade de interpor a vossa autoridade em defesa do meu interesse. Terei talvez incorrido no vosso desagrado por ter aceite a minha demissão diretamente da boca da vossa filha, e não da vossa. Mas todos estamos sujeitos a cair em erro. Fui um bem-intencionado desde o início até o fim. Era meu objetivo assegurar-me uma companheira fiel e adorável, considerando simultaneamente a vantagem que daí adviria para toda a vossa família. Mas se acaso os meus modos suscitaram a vossa desaprovação, desde já lhes peço que concedam o perdão.